Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacerdócio de Cristo e o Levítico. Lemos em Hebreus capítulo 7 e versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Em Cristo Jesus, portanto, nós podemos perceber que o nosso grande e único sacerdote é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Já vimos que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento apontava para o sacrifício do Calvário. Agora veremos que a classe sacerdotal levítica apontava para o sacerdócio perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual estabeleceu um novo e perfeito sacerdócio, trouxe uma salvação perfeita por intermédio de seu santo ministério e tornou-se o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. O Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai Celestial, a saber, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebemos muito bem nestas referências da Bíblia que há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o sacerdócio levítico foi estabelecido em Arão, o sacerdócio cristão é o do Novo Testamento, que foi estabelecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Podemos agora mesmo perceber como se deu a escolha dos sacerdotes no Antigo Testamento e veremos ainda a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. E finalmente, estaremos mostrando, por meio do sacerdócio de Cristo, que é superior ao antigo sacerdócio levítico. Ele é o sumo sacerdote perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A escolha dos sacerdotes. Lemos em Êxodo capítulo 28 e versículo 1, quando Deus disse: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fora Deus mesmo quem escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Essa escolha indicava a soberania do Senhor Deus para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Não adianta pensar que é o homem, porque até mesmo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2, está declarado que foi separado Paulo e Silas
para a obra que eram chamados através do Espírito Santo. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios, em especial do tabernáculo. Assim, o sacerdócio levítico obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel através de Levi. Características especiais dos levitas era preciso ter isso em mente. Aqui podemos perceber que destacaremos suas características especiais. Os levitas precisavam, primeiro, ter a chamada específica para o serviço do tabernáculo, e segundo, ter uma unidade, pois todos deveriam falar ou falavam a mesma língua e defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. Vamos viver dentro da chamada de Deus e vamos estar em comum acordo para que o reino possa ser desenvolvido. A consagração sacerdotal tinha um só propósito, a saber, os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separados pelo Senhor e para o Senhor. Não podiam executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor Jesus Cristo não se embaraçam com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a guerra. Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás, porque senão não está apto para o reino de Deus. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé em nome de Jesus Cristo. Para ser sacerdote, era necessário pertencer à tribo de Levi, ter uma chamada ou chamamento, viver em unidade e servir no tabernáculo. A vestimenta sacerdotal para o serviço. Essa vestimenta tinha a sua simbologia, a saber, aqui no capítulo 28 de Êxodo, descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento no ministério. E o versículo é bem claro quando diz: a vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. A túnica chamada de éfode. Lemos em Êxodo capítulo 28 e versículo 4, o que nos deixa bem claro que era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unida por tiras em cada ombro e por um cinto. As tiras tinham engastes de ouro com pedras de ônix.
Em cada uma tinha gravação dos nomes dos filhos de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho, até os pés do sacerdote. Por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. O Urim e o Tumim, o que vem a ser, provavelmente eram uma forma de lançar sortes diante de costume da época. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia a orientação divina para tomar cada decisão importante. Por isso, recorria a Urim e Tumim. No hebraico, a expressão significa luzes e perfeição. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva, e na outra pedra a resposta negativa. O sumo sacerdote só tomava a pedra do Urim e Tumim em casos muito especiais. No Novo Testamento é relatado uma prática semelhante ao Urim e o Tumim, na escolha do sucessor de Judas Iscariotes. Portanto, a vestimenta sacerdotal tinha uma simbologia cerimonial relevante à glória e o ornamento do santo ministério. O sacerdócio de Cristo. Lemos em Hebreus capítulo 7 e versículo 23 a 28. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Logo, a origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, e posteriormente Arão, da família de Levi. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo levita. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, no Calvário, ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Um novo e perfeito sacerdócio. Aqui nós temos que o autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio levítico era imperfeito,
Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo Jesus. O sacerdócio de Cristo, o Filho de Deus, veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai Celestial. O Evangelho da Nova Aliança havia chegado através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe salvação perfeita, diferentemente dos sacerdotes arônicos que se sucediam no ministério, porquanto mortais e pecadores eram. Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por isso, ele, Jesus, fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo por toda a humanidade. Jesus é o mediador de uma nova e melhor aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízos, mas o homem enfermo pelo pecado não tinha força para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor Jesus Cristo queria que cada um a fizesse. Mas Jesus Cristo, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus. Através de sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito para a glória de Deus. O sacerdócio de Cristo é novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Logo, quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Inscreva-se no meu canal, mande um joinha para nós e que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.